Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um tema muito legal. E é um tema que diariamente aí a gente tem acesso, contato com ele, mas a gente não sabe porque ele está encoberto ali. Tem um monte de coisa na frente dele. É um negocinho chamado de resistor, tá? E nós temos o seguinte, ó. Qual é a propriedade que nós temos que ficar atentos? Os resistores, eles são representados dentro da física, né? Ou dessa maneira, um tracejadozinho, vou fazer um tracejadozinho melhor. Ou é um tracejado dessa maneira aqui, ó. Certo? Ou em que a gente tem aqui uma DDP, uma passagem de corrente através desse resistor, ou a gente tem um resistor representado por um retângulo, por um retângulozinho, ó. A gente bota o Rzinho ali, aqui é a DDPU e aqui é a passagem da corrente elétrica I. Independentemente da forma que esse resistor apareça, para a gente calcular a resistência, que é a capacidade que ele tem de resistir, nós vamos pegar a DDPU e dividir pelo valor da corrente, ó. Dividir pelo valor da corrente. Então é assim que a gente determina a resistência de um resistor. Mas deixa eu te falar uma aplicabilidade legal. Bora lá. Existe uma propriedade da corrente elétrica chamada efeito Joule. O que é o efeito Joule? Efeito Joule, pessoal, é a capacidade que a corrente elétrica tem de passar pelos corpos e proporcionar o aquecimento. Exemplo, churrasqueira elétrica. Você liga lá na tomada, né? E à medida que a corrente elétrica vai passando, vai esquentando aquela grade, certo? Você tem ali, por exemplo, chapinha, ferro de passar, ar-condicionado. À medida que a corrente elétrica vai fluindo, ela vai aumentando a capacidade de converter energia elétrica em energia térmica. Então, o que acontece? Ó, um sistema que tem uma corrente elétrica, se a ideia é praticar o efeito Joule, deixa eu só botar aqui, ó. Se a ideia é praticar o efeito Joule, o que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se a ideia é converter energia elétrica, quanto maior for a corrente elétrica, menor é a resistência daquele aparelho. Ou seja, esses aparelhos que têm por função gerar, converter energia elétrica em térmica, chapinha, sanduicheira grill, micro-ondas, air fryer, churrasqueira elétrica, ar-condicionado, ferro de engomar, são aparelhos que precisam gerar energia térmica, converter para energia térmica. Então são dispositivos que precisam de corrente alta, então a resistência tem que ser baixa. A gente olhou na aula anterior que resistência e corrente, resistência e corrente, elas são grandezas inversamente proporcionais. Como assim? Se aqui aumenta, aqui vai diminuir, ó. Mas se aqui diminuir, a corrente vai ter que o quê? Aumentar. Quando um aumenta, outro diminui. Se um diminui, outro aumenta. É isso. Essa que é a regra, tá? Então, vamos pensar assim, vamos lá. Se um aparelho precisa aquecer, corrente alta, a resistência dele é baixa. Se um aparelho precisa resfriar, corrente alta, a resistência é baixa, certo? Se tu tem um dispositivo que tem por função gerar energia térmica, a corrente é alta e a resistência dele é baixa. Beleza? Então, vamos aqui. Então, nós temos aqui uma questão número 1, que fala o seguinte. Num circuito, dois resistores cujas resistências são R1 e R2, com R1 maior que R2, ó. R1 é maior
do que R2, estão ligados em série. É daí o que é ligado em série? É porque eles não dividem, tá? Olha só, a corrente que vai passar por um é a mesma corrente que vai passar pelo outro. Aqui é o R1 e aqui é o R2. A DDP entre eles, ó, a DDP deles, tá? Ela vai ser compartilhada. A DDP é a tensão, tá, gente? A DDP é a tensão. Então ele fala assim, ó. Daí o que significa resistores em série? Daí eu não sei o que é resistor em série. Então tu vai entender agora. É quando entre eles não existe uma terceira linha. Entre eles só existem, entre eles ali, que é aquele pontinho vermelho que eu coloquei, ó, existe quantas linhas? 2. Se entre dois resistores existirem, tu fizer um ponto e só tiver 2 linhas, é série. Se tiver mais que 2 linhas, é paralelo. Exemplo, tá aqui, ó. Pam, 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 pam. Se tu quer saber se tem paralelo, é só tu fazer aqui, ó. Ó, aqui tem quantas linhas nesse ponto? 2. Aqui tem quantas linhas? 2. É série. Agora tu vai nesse ponto bem aqui, ó. Tem quantas linhas aí? 3. Então significa que quem está em cima está em paralelo com quem está embaixo. Entendeu? Aí tu vai fazer bem aqui, ó. Para tu responder a questão, tu vai fazer a seguinte regrinha, ó. Se a questão está me afirmando que a resistência, que eles estão em série, significa dizer que a corrente elétrica, gente, ela é igual. A corrente elétrica que passa no primeiro é igual à corrente elétrica que passa no segundo. Ou seja, letra C está fora, letra D está fora. Mas aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Daí, como é que eu vou memorizar isso, cara? Imagina que corrente elétrica é como se fossem pessoas correndo. Então tá vindo aqui, ó. Tá saindo daqui 100 pessoas. Vai passar 100 pessoas por aqui. Quando chegar nesse ponto, tem outro caminho para essas 100 pessoas passarem? Não tem. Não tem outro caminho para essas mesmas 100 pessoas passarem. Por isso que as 100 que vão passar aqui também. Por isso que série, a corrente é igual. Corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas elétricas. É o movimento ordenado de elétrons. Então a quantidade que vai passar em um vai passar no outro. Pronto. Então eles estão em série. Beleza. Aí vamos lembrar da fórmula da resistência. Vamos lembrar da fórmulazinha da resistência, né? Ó, resistência é igual a U sobre I, ó. Resistência é igual a U sobre I. Isso significa dizer o que, Eudei? Resistência é igual a U sobre I. Como é que eu vou comparar as resistências? Simples, né? Simples. Se as resistências são diferentes, as DDPs são diferentes. Diferentes como? Maior, menor, igual. Quem é maior e quem é menor? É só tu olhar aqui, ó. Como a gente falou no vídeo de grandezas. R e U são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Se de um lado aumenta, do outro lado aumenta. Então, se a questão me diz que R1 é maior do que R2, é porque a DDP a DDP do 1 é maior do que a DDP do 2. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Então, só recapitulando, a corrente é igual porque eles estão em série. Então, em série, o I sempre vai ser igual, ó. O I do primeiro, o I do primeiro é igual ao I do segundo. O I do primeiro é igual ao I do segundo, certo? Bora lá. Questão de número 2. A 2 fala assim, ó. 3 resistores idênticos de resistência 30 estão ligados em paralelo. É o daí? O que significa resistores ligados em paralelo, cara? O que significa resistores ligados em paralelo? 3 resistores ligados em paralelo. É daí o que significa isso, cara? Significa dizer que tu vai ter um circuito agora assim, ó. Deixa eu só colocar para cá. Coloca para cá para ficar bonitinho.
Daí, o que significa 3 resistores estarem em paralelo? Significa dizer assim, gente, ó, que existe 3 resistores em que o primeiro, o segundo e o terceiro, ó, olha só, bora lá. 3 resistores em paralelo, galera, significa dizer que existe nó entre eles. Então, tá bem aqui, ó. O primeiro é 30, o segundo também é 30 e o terceiro também é 30. Beleza? Ele me disse que são 3 resistores em paralelo ligados a uma bateria de 12 volts, ou seja, bem aqui, ó, a tensão é de 12 volts. A DDPU, que é fornecida pela bateria, a tensão da bateria é 12 volts. Pronto. 12 volts. Podemos afirmar que a resistência equivalente no circuito ele quer para a gente calcular a resistência equivalente. Daí, o que na prática é a resistência equivalente? Na prática, galera, a resistência equivalente é a seguinte. É você pegar um resistor que tenha a mesma capacidade de resistência de todos os resistores que tu está substituindo. Exemplo, é como se na tua sala tivesse um lustre com várias lâmpadas. E tu troca aquele lustre por uma lâmpada com a mesma capacidade de iluminação de todas as lâmpadas que tinham naquele lustre. Porque ele ocupava muito espaço, ele já era antigo, ele acumulava sujeira, por algum motivo. Aí tu resolve trocar e troca todas aquelas por uma só. Aí tu vai e faz bem que agora, ó. Como elas estão, vamos lembrar aqui, né, gente, ó, na questão anterior, a gente falou de resistência em série. Resistência em série, a gente soma os valores. Resistência em paralelo, o que a gente faz, Elden, quando os resistores estão em paralelo? Como todos eles são iguais, ó, nós vamos fazer a seguinte regra. Quando eu tenho todos os resistores iguais, a resistência equivalente é o valor da resistência dividido pela quantidade de resistores. Ó, eu tenho 3 resistores, todos eles iguais. Então é só eu pegar o valor da resistência deles, que é 30, e dividir por 3, já que tem 3 resistores. Aí essa resistência equivalente vai ficar assim, ó, 10 ohms. 10 ohms. Pronto, ó, 10 ohms. Pronto. Aí, ó, beleza? 10 ohms. Isso aí é a resistência equivalente, certo? Mas se for só isso que a questão pediu, não. A questão pediu a corrente, né? Podemos então afirmar que a corrente, como todos eles são iguais, eles vão ter a mesma capacidade de corrente. Vamos jogar na formulazinha do Rui, ó. R é igual a U sobre I. Certo? R é igual a U sobre I. Então fica 10 igual, que é a resistência equivalente, né? U, que é quanto? 12 dividido por I. Certo? Ou eu poderia também, tá, gente? Eu poderia também fazer justamente o processo de resolver cada uma e no final fazer o processo de soma, tá? Então vamos lá, ó. Fazendo aqui meio pelos extremos, dá 10i igual a 12, ó. 10i igual a 12. Gente, se tu pegar o 12 e dividir por 10, vai dar 1,2, né? Ó, dá 1,2. Pronto. 1,2. Mas só que aí, gente, é 1,2 para cada um, ó. É 1,2 para cada um. Beleza? Então, 1,2 para cada um. Então, a resistência equivalente é 10 e a corrente é 1,2. Então, a gente fez o cálculo
tá? Da resistência equivalente e justamente o cálculo da corrente elétrica, tá? Então ele pediu aí que a gente determinasse, tá? Podemos afirmar que a resistência equivalente do circuito aí ele pediu a resistência equivalente que é 10, já deu para matar que era a letra A, e a corrente é 1,2. Então é uma questão bem tranquila e temos mais uma questão que fala o seguinte. Dispõe-se de 3 resistores de resistência 300 ohms cada um. Para obter uma resistência de 450, utilizamos os 3 resistores. Para obter uma resistência de 450 ohms, utilizando-se os 3 resistores, como devemos associá-los? Então a questão quer saber como a gente deve associar 3 resistores, cada um de 300, para que desse 450. Primeiro vamos testar, né? Vamos testar eles em série. Ó, resistores em série, cada um é 300. 300, 300, 300. Opa, 300. Ó. Isso aqui, em série, é só somar todo mundo. Dá quanto? 900. É o que ele quer? É o que ele quer? Não é. Ele quer que dê quanto? 450. Vamos para a próxima possibilidade. Vamos botar os 3 em paralelo. Parará, parará, parará. Beleza. Colocando os 3 em paralelo, aí tu vai ver bem aqui, ó. 300, 300, 300. Qual foi a regra que a gente falou ainda agora? Em paralelo, todos eles iguais, a gente pega o valor e divide pela quantidade. Ó, 3 em paralelo e iguais, é só pegar o valor e dividir pela quantidade de iguais. O valor é 300, já que são 3, divide por 3, vai dar quanto? 100. Opa, não bateu o que ele queria, né, cara? Então, bora pensar outra possibilidade. Eu tenho que ficar tentando? Sim, cara. Senão, tu não vai conseguir achar. Bora pensar agora. Bora pensar agora. Eu vou colocar 2 em paralelo. Ó. E vou colocar 1 em série. 2 em paralelo e 1 em série. Aqui é 300. Aqui é 300. E aqui é 300. Será que isso vai dar 450? Bora testar? Bora logo fazer esses dois aqui, ó. Esses dois aqui são iguais. É só pegar 300, dividir por 2, que vai dar 150. Aí esses dois aqui, ó. Esses dois aqui que eu fiz agora, eu vou substituir eles dois por um só, mas só que no valor de 150. E vou colocar o próximo, que é no valor de 300. Fiquei ao final, porque esses dois, ó, eu troquei eles por um de 150. Fiquei ao final com 2 resistores que ficaram em quê? Em série. Em série, não é só somar direto? 150, ó, é só somar direto. Vai dar os 450. Ou seja, para eu ter 450 ohms, basta eu colocar 2 em paralelo e 1 em série. Onde é que tem isso? 2 em paralelo ligado em série com o terceiro. Os 3 em paralelo, testei e não deu certo. 2 em série ligado com o terceiro em paralelo, não vai dar. Só os 2 em série já dá 600. Os 3 em série, testei também, não deu certo. Então, a única letra correta é a letra A de amor, certo? B de baixinho, C de coração, tá? Então, gente, é só vocês testarem. Teria uma maneira mais rápida? Teria. Foi o que eu fiz, ó. Eu testei as possibilidades que ele me deu. Testei tudo em série, testei tudo em paralelo. Aí eu fui logo, ó, para 2 em paralelo e 1 em série. Porque 300 por 2 dá 150, entendeu? Aí é só tu fazer a tabuadazinha, 300 por 2, 150, com mais 300, 450. Aí, um beijo, valeu.